O Irã anunciou uma nova geração de mísseis e eles são bem diferentes de tudo que a gente já viu. Vamos mergulhar nessa história para entender por que essa tecnologia hipersônica pode mudar completamente o jogo estratégico. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de estrategistas de defesa no mundo inteiro. E é justamente esse o desafio que a nova tecnologia iraniana promete resolver. Primeiro, vamos entender o que de fato faz um míssil ser hipersônico. E olha, não é só sobre ser rápido, não. O míssil hipersônico é basicamente definido por duas coisas cruciais. A primeira é a velocidade absurda, mais de 5 vezes a velocidade do som, e a segunda, talvez a mais importante, é a capacidade de manobrar em pleno voo. É essa combinação que o torna tão perigoso. Para entender a diferença, vamos pensar assim. Um míssil balístico comum é como uma bola de canhão. Depois que ele é disparado, sua trajetória, aquele arco previsível no céu, já era. O destino está traçado. Agora, um míssil hipersônico, esse é outra história. Ele é como um jogador ágil, que pode desviar e mudar de rota no meio do caminho para confundir totalmente a defesa. Então, temos velocidade, manobrabilidade e um voo em baixa altitude. Juntos, esses três elementos são um verdadeiro pesadelo para qualquer sistema de defesa. A velocidade diminui drasticamente o tempo de reação, e a imprevisibilidade torna a interceptação uma tarefa quase impossível. Ok, com essa base teórica em mente, vamos ver agora como o Irã está colocando esse conceito em prática, transformando teoria em armas de verdade. O primeiro grande anúncio deles foi o míssil Fatah 1. E ao revelar essa arma, o Irã não estava só mostrando um equipamento novo. Estava mandando um recado claro. Nós queremos entrar no clube exclusivo das potências com capacidade hipersônica. E as especificações que eles divulgaram são impressionantes. Velocidade de até Mach 15, alcance de 1.400 km. Para ter uma ideia, estamos falando de uma arma que, teoricamente, poderia ir de Teherã a Tel Aviv em menos de 10 minutos. E a evolução não parou por aí não. Logo depois apareceu o Fatah 2, com um design de veículo planador. Isso mostra um foco ainda maior na agilidade, o que permite manobras ainda mais complexas em velocidades hipersônicas. E essa busca por superar as defesas adversárias não se limita só às armas hipersônicas. Mísseis como o Qassem Basir, por exemplo, usam orientação por imagem térmica, ou seja, não dependem de GPS. Isso torna muito mais resistente a interferências eletrônicas, adicionando mais uma camada de dificuldade para os sistemas de defesa. Mas aqui vem o pulo do gato. Uma coisa é você anunciar uma arma nova. Outra, bem diferente, é provar que ela funciona de forma confiável no campo de batalha. Muitos analistas ocidentais continuam céticos, e com razão. Existe um abismo enorme entre um protótipo de desfile e um arsenal que está de fato pronto para a guerra. Então, o que acontece quando uma arma dessas entra em jogo? Como isso muda as regras para quem precisa se defender? A defesa antimísseis tradicional funciona basicamente em 3 passos. Primeiro, os radares detectam o lançamento. Depois, os sistemas rastreiam e calculam a trajetória. E por fim, um interceptador é lançado por um ponto futuro no espaço. A palavra-chave aqui é previsibilidade. Tudo depende disso. É aqui que as armas hipersônicas quebram a lógica. A baixa altitude e as manobras imprevisíveis transformam a detecção e o rastreamento num verdadeiro caos. O sistema de defesa é forçado a jogar uma espécie de adivinhação em altíssima velocidade. E errar, claro, não é uma opção. E isso nos leva a um desafio econômico gigantesco. Cada míssil hipersônico pode exigir o disparo de vários interceptadores, que são caríssimos. Isso cria uma guerra de atrito, onde se defender pode se tornar financeiramente insustentável, esgotando estoques valiosos. Mas claro, ter o projeto de um míssil não significa ter um arsenal. E isso nos leva à pergunta de milhões. Quantos desses mísseis o Irã consegue realmente produzir? E é aqui que a coisa fica nebulosa. As estimativas de inteligência são muito diferentes. Uma avaliação sugere uma produção mais contida, enquanto outra aponta para uma capacidade industrial muito, mas muito maior. A razão para essa discrepância toda está em como cada um mede essa capacidade de produção. A chave para entender esses números tão distintos está na infraestrutura para construir os mísseis de combustível sólido. O processo de fundição do propelente é a parte mais demorada, ou seja, é o principal gargalo de toda a linha de produção. Analistas conseguiram identificar um número considerável desses poços de fundição, e esse número tem uma correlação direta com o potencial de produção. Cada poço desses é basicamente um forno, onde um motor de foguete é criado.
Olhando os dados, fica claro que a estimativa dos Zeus provavelmente não considera a mais nova e maior instalação do Irã em Shah Rud, que começou uma expansão gigantesca em 2024. Já a estimativa israelense parece levar em conta essa capacidade futura. E tem mais um detalhe importante. Análises sugerem que ataques anteriores podem ter danificado a capacidade de misturar o combustível, mas a infraestrutura principal, a de fundir os motores, continua intacta. Em outras palavras, o maior gargalo da produção ainda está de pé e funcionando. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. A corrida armamentista do futuro talvez não seja vencida pela tecnologia mais avançada, mas sim pela nação com a capacidade industrial de produzir em massa. A grande questão é: será que a tecnologia de defesa e os estoques de interceptadores vão conseguir acompanhar esse ritmo?